O título dessa ministração é Religioso versus Convertido. Qual a diferença do religioso para o convertido? Bem, o religioso ele fala no nome de Deus, ele até fala bonito, mas vai chegar momentos que ele vai botar as unhas de fora. O religioso ele vai estar amaldiçoando, ele passa o tempo todo amaldiçoando, ninguém se salva, nem ele mesmo, ele não perdoa, ele passa o tempo todo apontando, julgando. O religioso ele se acha justificado, se acha melhor do que todo mundo. Ele é exclusivo, é único. O religioso, ele se justifica, só ele está certo, só ele é o sabedor da verdade. O religioso, ele olha para fora de si, ele olha o defeito das pessoas, a falha das pessoas. Agora vamos para o convertido. O convertido é alguém que diante de Deus reconhece as falhas, reconhece que precisa mudar a cada dia, não vive apontando os erros dos outros, ele se justifica diante de Deus, ele vai olhar os próprios erros, vai olhar para dentro de si, vai procurar se corrigir, não vive amaldiçoando ninguém, não vive apontando os erros de ninguém. E uma das qualificações que é uma coisa verdadeira nele é o amor. Ele pode até se expressar de uma forma rude, mas você vai ver a diferença dele no amor. A diferença está no amor, está na paciência. Ele vai se sair de perto de pessoas negativas, porque existem muitos crentes religiosos, onde passam o tempo todinho murmurando, praguejando, amaldiçoando, revoltadas. Por quê? Porque essas pessoas, elas falam daquilo que a boca, ou seja, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então elas vão passar o tempo todinho reclamando, essas pessoas negativas. Então existem pessoas que fazem as outras pessoas se afastarem, pessoas que não conseguem conviver com ninguém. As pessoas não conseguem aguentar aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa é uma pessoa negativa, é uma pessoa amargurada que não se perdoou. O crente religioso, ele nunca se perdoou, ele não se perdoa. Ele pode até dizer que perdoa alguém, mas ele não se perdoa. Então, se alguém não se perdoa, como é que ele vai perdoar alguém? Porque se ele não perdoa a si próprio, se ele não suporta a si próprio. Quando você estiver perto de uma pessoa murmuradora, que vive praguejando, que vive amaldiçoando, saia de perto, porque essa pessoa é uma pessoa religiosa. É uma pessoa que vai trazer para você um peso. Ela vai trazer maldição para a sua vida. Ela vai tirar a sua paz. O religioso, quando eu estou falando aqui de um crente religioso, da pessoa que diz que tem Jesus, diz que tem Deus, que quer mudar, mas que na verdade ela quer que as pessoas mudem, mas ela não quer mudar. Então, a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo ele nos purifica de todo pecado. Aquele que dizer que não tem pecado é mentiroso e o amor de Deus não está nele. Então, quando a gente está vivendo uma vida religiosa, já aconteceu comigo já, de querer viver uma vida religiosa, a gente nega a fé, já negou a fé. Então a gente tem que voltar atrás, começar do zero. É voltar atrás, está lá na fila, está se achando bom demais, certo demais, porque a própria palavra de Deus diz, não sejais demasiadamente justo. Aí o sujeito está lá, não tem a oportunidade de ministrar, ele passa o tempo todo exortando, se achando justo demais, apontando os erros das pessoas, dizendo que é profeta de Deus, dizendo que é um instrumento de Deus. Que instrumento de Deus é esse que está trazendo maldição para a vida da congregação?
Quando a gente passa a ser instrumento de Deus, a gente pratica a palavra. A gente procura dar o bom exemplo. O bom exemplo é o testemunho. Eu sou sincero a dizer que eu já dei muitas das vezes um mau testemunho. E eu voltei atrás das práticas dos maus testemunhos que eu estava dando. E comecei a ver que, primeiro, a salvação é individual. Quem tem que mudar sou eu. Se eu estou perto de uma pessoa negativa, de uma pessoa que não se converte, eu fiz a minha parte, preguei para ela, ministrei, mostrei a verdade para ela e estou vendo que ela não quer nada, eu vou sair de perto, porque eu não vou estar perdendo meu tempo. Mas aí, eu não vou lá estar aceitando os erros daquela pessoa e convivendo com os erros daquela pessoa. Não, negativo. Porque existem pessoas que não se convertem e quer que você passe para o lado delas. Aí você começa, muitas das vezes, a ajudar, a estar lá de lado daquela pessoa, e aquela pessoa, o que ela quer é que você seja igual a ela. Vamos analisar. O sujeito chega para mim e vem mostrar pornografia para mim. Ele, primeira coisa que fez, não me respeita, não está me respeitando como um cristão, como um homem de Deus. Essa pessoa eu não tenho nenhuma satisfação para dar para essa pessoa. Eu não tenho. Para ela, já perdeu a minha consideração. Porque você não pode impor as coisas. O sujeito chegou para mim e foi mandar um vídeo pornográfico para mim. Eu disse, querido, não precisa não. Rapaz, da internet é o que mais tem. Se eu quiser eu me tranco, me escondo e vou assistir pornografia. Você não está mostrando para mim não, pai. Ah, pai, será possível que eu sou menino que não sei ver isso aí? Ah, não preciso disso não, querido. Você está me desconsiderando. Quando você está mostrando isso para mim, você não está respeitando a minha individualidade. Quero ser melhor do que você, não. Mas você tem que aceitar a minha individualidade, tem que aceitar a minha fé. Se você não aceita a minha fé, eu vivo a minha fé, eu não estou impondo a minha fé para você, não. Agora, você também não pode impor a sua pornografia, a sua imundície para mim, não. Aconteceu comigo. Eu digo, será possível que ninguém não sabe? E nós temos um celular na mão com internet, a hora que quiser vai estar lá baixando site pornográfico, vai estar vendo pornografia, ou não é? A nossa consciência é diante de Deus, não é diante dos homens, não. A gente vai chegar alguma vez na vida, vai falhar? Vai falhar. Mas existe o arrependimento. Mas existem pessoas que querem nos menosprezar, nos desprezar, nos humilhar, lembrar do passado. Aí dizer, ah, pai, agora tu quer ser melhor do que eu. Eu já fui muitas coisas. Se Deus mudou alguém como eu, Deus é poderoso, então Ele pode mudar a vida de qualquer um. O que eu tenho com Deus é uma dívida de agradecimento. Agradecimento, consideração, sei o que Ele fez na minha vida. Ele me tirou da prisão, do inferno do pecado. Então eu não preciso estar me justificando para ninguém, não. O que eu preciso fazer é edificar a minha vida com o meu testemunho de vida. E as pessoas olhar para mim e dizer, realmente, esse camarada, Deus mudou a vida dele, olha aí o procedimento dele. E muitas das vezes a gente precisa exortar. Não é apontar os erros de ninguém, não, é exortar. A pessoa que ministra a palavra, ela exorta. Agora, primeiro, para que ela exorte alguém, é preciso que ela viva. Se o sujeito é um adúltero, é um prostituto, é um alcoólatra, e ele está exortando alguém acerca disso, ele primeiro precisa se converter, ele precisa se libertar disso, para primeiro ele querer corrigir alguém. Então a diferença de um religioso para um convertido é que no coração do convertido existe amor, no coração do religioso existe ódio, existe maldição, existe maldade, malícia, perversidade. E existe a falta de arrependimento, a falta de perdão. Essa está a diferença. O convertido, ele vai errar, vai pedir perdão, vai se arrepender e vai procurar ser uma pessoa melhor. Ser convertido não é converter ninguém, não, é se converter a si próprio, é mudar.
Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Agora você convertido não é obrigado a estar ouvindo maldição, alguém que não se perdoa, que não perdoa. Porque se nós dependemos das pessoas religiosas para receber a salvação ou para receber o evangelho, a gente está condenado. Porque o religioso leva o homem à condenação. Ele não se perdoa e não perdoa ninguém. Eu disse para um sujeito uma vez, eu disse, rapaz, se depender desse evangelho que tu está pregando aí, todo mundo está condenado, porque só tu é certo. Tu diz que todo mundo é pecador e a palavra de Deus diz, todos os pecados testificam da glória de Deus. Mas a partir do momento que o cara se arrepende em Cristo, aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele deixa de ser pecador. Ele foi redimido, ele foi justificado. Agora, para isso, ele precisa permanecer firme. Ele precisa ser verdadeiramente nova criatura. Aí ele é justificado em Cristo. Mas se ele não se justifica em Cristo, não busca o arrependimento, ele continua sendo a mesma coisa. O que vai mudar é só uma coisa, ele vai ser um religioso. E pessoas religiosas são a pior espécie de pessoas que existe. É por isso que existem seitas por aí. Seitas são de pessoas que se acham melhor do que todo mundo, que só elas são exclusivas, que só elas detêm o poder da salvação. A salvação foi providenciada para todos. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Não foi para ser juiz da vida de ninguém, não. Fomos chamados para ser humildes. Eu vi um exemplo uma vez, vou encerrar com isso, em uma determinada igreja, onde as pessoas estavam lá para agradar a autoridade da igreja. Elas pegaram uma bacia e foram lavar os pés da autoridade da igreja. E eu olhei aquilo dali e vi que aquilo dali era hipocrisia. Porque quando aconteceu essa cena na Bíblia, foi quando Jesus, o mestre, lavou os pés dos discípulos. Não os discípulos lavar os pés do mestre. Aí é onde você vê a hipocrisia. Porque essa pessoa, ou essas pessoas que lavaram os pés do líder, não foram lavar os pés da faxineira, da pessoa mais humilde lá da igreja. Por quê? Porque elas estavam buscando o reconhecimento do homem. Aí distorcem a verdade do evangelho para benefício próprio. Não é assim que se faz. A primeira coisa que Jesus ensinou foi humildade. Muitas pessoas colocam uma Bíblia debaixo do braço, eu digo em geral, em alguns lugares, e se acham melhor do que alguém, não tem humildade no coração. A diferença está nisso, de um religioso para um convertido. O convertido, a cada dia ele vai mudar. Quando ele erra, ele se arrepende, pede perdão e procura ser uma pessoa melhor a cada dia. Quando ele erra, ele começa do zero. Aí subindo, errou e volta pro zero. Tenho um joguinho de videogame aqui, que é subindo uma montanha. São 10 níveis. Não, 7 níveis, minto eu, 7 níveis. Quando vai subindo, acerta o primeiro, o segundo, chega no terceiro, aí vai chegando no 4º nível, aí erra. Quando erra, volta para o nível 1, aí vai voltando para o começo. Dessa mesma forma tem que ser a caminhada de um convertido, de um cristão de verdade. Quando ele erra, ele tem que começar do zero. Vai começar tudo de novo. Não é errar e tapear, bater a poeira e começar de novo. Não, é errar e se arrepender. Tem que haver um arrependimento verdadeiro. Voltar do zero é isso, é arrependimento verdadeiro. É como diz a palavra, né? É voltar ao primeiro amor. Quando a pessoa olhava só para Cristo. Quando a pessoa tinha prazer de dar o bom testemunho. Quando a pessoa tinha prazer de ser humilde. Quando a pessoa olhava só para o evangelho. Olhava só para a salvação. Existem pessoas que nem se salvam e querem salvar os outros. Nem elas mesmas são salvas e querem salvar alguém. Graça e paz, queridos. Esta é a diferença.